RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Boa tarde, começa agora o RBV Agro, hoje 14 de novembro, véspera das eleições 2020. Olá Ramon, tudo bem? Seja bem-vindo ao RBV Agro. Boa tarde Priscila, é um prazer estar aqui, boa tarde aos ouvintes internautas do Agro. E amanhã realmente é um dia muito importante, amanhã é o dia de nós exercermos a nossa democracia. Isso mesmo, a importância do voto consciente acima de tudo, para escolher bem os gestores do município para os próximos 4 anos. E este ano nós temos uma eleição diferente, devemos ter atenção com algumas regras para evitar o contágio do coronavírus. Usar a máscara, álcool gel, levar a caneta de casa e manter o distanciamento na fila. Destaque do RBV Agro. E agora você fica sabendo os destaques do RBV Agro de hoje. Chuva traz alívio para as plantações, mas não resolve problema da seca. Governo do estado anuncia novos recursos para minimizar efeitos da estiagem. Bombeiro alerta para risco de acidentes com máquinas agrícolas. Vinícola da região ganha prêmio nacional. Exportações de carne suína superam desempenho de 2019 no estado. Saiba qual é a melhor ração para seu cão ou gato. RBV Agro. O RBV Agro de hoje inicia falando do alívio que o agricultor teve esta semana. A chuva que caiu no início da semana trouxe um alívio, sim, para os agricultores, mas ela não resolve por completo o problema da estiagem que se prolonga há vários meses. O agrônomo da Ipagre, Alceu Assis, fala a respeito do assunto. Nós estávamos esperando e continuamos esperando que chova mais, né? Evidentemente que para as plantas foi interessante, principalmente você tocou no assunto do milho, né? Não só os que já haviam plantado, você deu uma refrescada no meio ambiente, molhou um pouco o solo, e para quem deixou para plantar o milho mais tarde, ele tem essa possibilidade de fazê-lo hoje, amanhã, né? Que o solo agora melhorou um pouco, né? Alceu, quantos milímetros de chuva nós tivemos aí nas últimas horas? Olha, nós verificamos nas estações agrometeorológicas da Ipagre e na região como um todo, aqui próximo aos nossos municípios aqui circunvizinhos, foi de 15 a 20 milímetros de chuva. Foi uma chuva razoável, né? Obviamente nós precisamos mais, isso não mexe com água, nada essa questão, né? Mas foi interessante assim para o solo. O que significa essa chuva, esses 18, 19 milímetros, ele acaba ajudando principalmente para o milho que já estava em desenvolvimento? Auxilia, claro. E Wilson Antônio, nós temos a possibilidade, a previsão, né, uma previsão de chuva para quarta-feira de aproximadamente aí uns 20 a 25 milímetros, então é mais uma quantia dessa novamente. E isso vai nos auxiliar, não só o milho, mas, por exemplo, nós estamos numa fase de que as frutas estão em crescimento e elas precisam de água também para que aumente o calibre. Então, o produtor que não consegue muitas vezes fornecer água nas plantações, no caso das frutíferas, essa chuva também auxilia bastante. Alceu, você falou que não chegou a mexer com o nível das águas. Aproximadamente o que precisa chover para que mexa com o nível das águas? Nós precisaríamos daí uma sequência assim talvez de vários dias com chuvas, quem sabe você atingir aí uns 100 milímetros, mas isso nunca, nós esperamos que isso aconteça num dia só, que ocorra durante uma semana, né? Espaçadamente essas chuvas, para que daí os níveis dos rios, das nossas fontes possam melhorar. Os produtores rurais de Santa Catarina contarão com 3 novos programas para minimizar os impactos da estiagem. Nesta semana, a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural anunciou um aporte de 15 milhões de reais com recursos da Assembleia Legislativa. Estes recursos serão investidos em projetos de captação, armazenagem e distribuição de água para produtores rurais em situação de vulnerabilidade social e de médio porte, além do repasse de recursos para os municípios mais afetados. Os produtores interessados em participar do programa devem procurar a Ipagre do seu município e isso acaba dando um suporte, um alívio um pouco maior para o agricultor que vem enfrentando sérios problemas por conta da falta de chuva.
tempo. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a semana vai terminando ainda com a presença do sol sobre toda a região. Para um sábado também de sol, entre nuvens, mas o sol aparece e chega até a predominar em alguns momentos. As temperaturas permanecem elevadas, faz calor, tanto quanto hoje. No termômetro até pode subir um pouco mais, portanto a gente tem um fim de semana que começa com essa característica. Agora, com tempo e temperatura bem diferente para o decorrer desse domingo de eleições. A gente está precisando de chuva e por isso digo que é um tempo bom previsto para o domingo. Claro que para o processo eleitoral em si fica um pouco complicado, né? Sair de casa e tal, mas tem previsão de chuva sim para a região e perante a estiagem é uma excelente notícia. Então domingo tem possibilidade de pancadas de chuva, inclusive já no período da manhã, mesmo que ao longo da tarde já intercala com alguns períodos de melhoria. Nesse sentido, pessoal, a gente também tem chance de alguma chuva na segunda-feira, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. O 14º Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, Senafrute, começou na última quinta-feira de forma online em virtude da pandemia este ano. O evento é gratuito e voltado para fruticultores, profissionais da área agrícola, fornecedores de insumos e de máquinas, pesquisadores, professores e estudantes. Conhecimento é sempre muito bem-vindo e olha, ainda dá tempo de você participar porque o Senafrute tem sequência nos dias 17, 19, 24 e 26 de novembro com palestras de especialistas do setor. Além das palestras, Ramon, também vai haver espaços para perguntas e debate entre os participantes, que ocorrem sempre das 18h30 às 22h30. Agora, para você que se interessou em participar, vamos passar para o povo que está nos acompanhando, Priscila, as informações de como estar participando e assistindo às palestras. Tudo isso, inclusive as inscrições que devem ser feitas, elas são gratuitas, mas são necessárias de serem feitas lá no site do evento, que é o senafrute.com.br. Gosta de vinho, Ramon? Ah, Priscila, com certeza eu gosto. Ainda mais quando o vinho é bom, como esses que estão aqui na nossa bancada. São deliciosos. Exatamente. Eu fui até Pinheiro Preto, que é a capital catarinense do vinho, para contar um pouquinho da história da vinícola Casal Piccoli. Eles que recentemente ganharam 2 prêmios com esses vinhos que estão aqui. Eu tive o privilégio de te acompanhar, provei dos vinhos, realmente são uma delícia e a gente vai conferir agora essa reportagem especial. Pessoal, estou me sentindo na Itália, mas não, estou aqui na cidade de Pinheiro Preto, capital catarinense do vinho. E aqui, como vocês podem estar vendo, eu estou na vinícola Casal Piccoli. Eles que recentemente ganharam 2 prêmios de vinho. Quer conhecer um pouco mais dessa história? Vamos comigo que eu vou te contar. E a Casal Piccoli é uma empresa familiar. Começou lá em 1987. O Edgar Piccoli, que é um dos sócios, diz que a vinícola atende todo o Brasil, com uma produção de 500 a 600 mil litros de vinho anualmente. E a variedade de produtos são grandes. Niagara, né, uma uva branca Niagara, Bordeaux, tinta Isabel. Também nós trabalhamos com Cabernet, Merlot, Taná. Trabalhamos com vinho branco Moscato, né? São essas as variedades que a gente trabalha. E os produtos que mais saem da vinícola são os de mesa, porém eles já são conhecidos pelos vinhos finos. Os nossos vinhos viníferas, Cabernet, Merlot e Taná, são vinhos que fazem poucos anos que a gente está trabalhando, né? Que a gente iniciou com isso, né? Em torno de 15 anos que a gente iniciou com esses vinhos finos, né? Mas estamos aí, né? Com ótimos produtos, ganhando premiações. E falando em premiações, conta um pouco pra gente sobre esses 2 prêmios que a Casal Piccoli ganhou recentemente. Nós estávamos ganhando premiações há muitos anos já, nos vinhos de mesa. Niagara com selo de qualidade, vinho Bordeaux com premiações de ouro, prata, bronze, e os vinhos. E hoje nós estamos com os vinhos finos. Esse ano eles fazem um concurso anual, né? Então a gente acabou mandando 4 amostras de vinhos, né? De variedades diferentes, e ficamos no branco Moscato com a prata, né? E ficamos no
no espumante Brut, Chardonnay, Dom Giuseppe, né, ouro, né? O espumante Brut Dom Giuseppe, ele é um champenoise, né? É um método tradicional de fabricação desse espumante, né? É a primeira fermentação, é um espumante que é fermentado na garrafa, né? É feito de uva Chardonnay, né? E esse é um vinho Moscato Giallo, né? Da uva mesmo, Moscato Giallo. A fermentação dele é normal, ele fica somente 6 horas em contato com a casca, né? Depois dessas 6 horas ele vai para um tanque para transformar todo o açúcar que ele tem em álcool para fermentar, né? Isso com controle de temperatura, né, na fermentação. Essa temperatura a gente mantém em torno de 16 a 19, né, para controlar aroma e sabor. Tá curioso como é a fabricação do vinho? O Edgar vai explicar para você. A nossa fabricação de vinhos, ela inicia em janeiro, né? Sempre no começo de janeiro, e ela se estende até o final de março, abril. Isso, né, decorrer das uvas de mesa, né, que inicia mais cedo, e nós terminamos com as uvas viníferas em março e abril. Isso é por causa da safra, né, entendeu? Tem uvas finas que elas demoram mais tempo a maturar e são de regiões diferentes, como de São Joaquim, então elas vêm mais tarde, né? Elas chegam na vinícola mais tarde. Hoje o nosso processo é fermentação, cuidado no vinho, na fermentação, resfriamento. Os vinhos começam a maturar nos tanques de inox hoje, né? E depois eles passam para estocagem, ou para o tanque de inox ou para o tanque de madeira, né? Que ainda a gente tem alguma coisa de tanques de madeira. E os vinhos viníferos, depois de todo o processo, eles passam por barricas de carvalho, né? De 6 a 8 meses em contato com a barrica, né? Eles passam um processo de filtragem dos vinhos, né? E vai direto para o engarrafamento daí. Agora chegou o momento da gente apreciar, né, esse espumante premiado. Vamos ver um pouquinho e sentir, na verdade, como é esse gosto. Eita! Aí, olha só. Assim que é bom, né, Edgar? Assim que é bom mesmo, Vamos lá. E agora vamos brindar. Sim. E provar. E aprovado, gente. Muito bom. E a matéria era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se beber, não dirija. Vamos agora a um intervalo e na volta você confere um novo recorde de Santa Catarina de exportação de carne suína. Tem ainda orientações para evitar acidentes com máquinas agrícolas. Voltamos já! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro já está de volta. Muito obrigado pela audiência em toda a região meio-oeste de Santa Catarina e também no mundo todo através da internet. Afinal, nós estamos no YouTube e Facebook também. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, sugerir reportagens, marcar a sua audiência. Anote aí o nosso WhatsApp e mande sua mensagem. É o 991294258. Não esqueça, manda sugestões, fotos, áudios, vídeos, recados. Ajude a fazer o nosso programa. RBV Agro. A produção nacional de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas para 2021 deve atingir 253 milhões de toneladas. É uma alta de 0,5% em relação a 2020. É o que prevê a primeira estimativa da produção nacional divulgada pelo IBGE esta semana.
Segundo o Instituto, a previsão de aumento ocorre principalmente na produção da soja. A estimativa de outubro para a safra de 2020 alcançou 252 milhões de toneladas, o que é 4,4% superior à de 2019. Entre os estados, Mato Grosso é o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná e Rio Grande do Sul. Exportações de carne suína superam o desempenho de 2019 no estado. Santa Catarina segue batendo recordes nas exportações de carne suína. Em 9 meses, o estado já superou o desempenho de todo o ano passado e espera chegar a $1 bilhão de faturamento até dezembro. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. De janeiro a outubro deste ano, Santa Catarina embarcou 435,5 mil toneladas de carne suína para 67 países. O valor gerado com as exportações já passa de 963,6 milhões de dólares, um aumento de 38,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A China segue como o maior mercado para a suinocultura catarinense, responsável por 55% do faturamento total com os embarques ao longo de 2020. O estado vem ampliando também as vendas para outros países, como os Estados Unidos, que teve acréscimo de 61%, e o Japão, com crescimento de 129,4%, considerados os mais exigentes do mundo. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta semana, Santa Catarina exportou 70 mil toneladas de frango em outubro. É uma queda de 11 mil toneladas, 13,6% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. No mês, o estado faturou 102 milhões de dólares com exportações do produto, o que significa uma redução de 26% na comparação com 2019. Este foi o pior faturamento para o produto desde 2006. Para o presidente da Associação Catarinense de Avicultura, José Antônio Ribas Júnior, a perspectiva para o setor em 2021 não é animadora, especialmente em mercados importantes como a Europa e também a China. Acidentes graves com máquinas agrícolas têm sido recorrentes e feito muitas vítimas na região. A falta de equipamentos de segurança e o terreno acidentado da região contribuem com as estatísticas. Por esse motivo e preocupado com a segurança de quem nos acompanha e dos seus familiares, nossa reportagem, através do colega Fabiano Trindade, conversou com um bombeiro que traz orientações importantes para evitar esse tipo de acidente. A utilização de máquinas agrícolas por parte do homem do campo aumentou e muito nos últimos anos. Equipamento fundamental na produção em pequena ou grande escala, os maquinários facilitam a vida dos agricultores, mas a atenção na utilização dessas ferramentas é indispensável. Na manhã da última segunda-feira, um grave acidente no interior de Pinheiro Preto tirou a vida de um agricultor de 66 anos, que realizava trabalhos na propriedade quando o trator acabou tombando. Para auxiliar os operadores dessas máquinas pesadas, o comandante do Corpo de Bombeiros de Videira, capitão Leandro Flores Emanuele, destaca dicas para evitar acidentes graves. O primeiro item a ser abordado é a manutenção preventiva, desde a leitura do manual para casos de máquinas novas, onde existem máquinas de alta complexidade nos dias de hoje, a realização da manutenção em locais de confiança e com peças de boa procedência, e também de forma a mantermos a máquina sempre limpa e lubrificada após o encerramento dos nossos trabalhos e operações. O próximo ponto importante está ligado diretamente à operação dessas máquinas. Então nós sabemos que muitas vezes não basta estarmos habilitados, ou seja, termos uma CNH que permita a condução daquele trator, e sim que aquele operador ele tenha experiência suficiente para tal, principalmente nas operações mais complexas e de risco maior, em terrenos inclinados, onde muitas vezes a máquina pode estar sofrendo um tombamento. É quando a máquina excede a sua capacidade de inclinação. Então, esse normalmente é o tipo de acidente atendido, e foi o acidente que foi atendido nos últimos dias, não um tombamento. Tombamento, uma lateralização da máquina, que nesse caso em específico não acabou no capotamento, mas muitas vezes a máquina acaba sim podendo girar sobre o operador, e nesses casos sempre as lesões corporais são gravíssimas. Ressalta ainda que o profissional que opera essas máquinas
máquinas agrícolas precisa estar sempre descansado e ligado a todo momento no equipamento e ao seu redor. A dica é deslocar em velocidades compatíveis durante os deslocamentos ordinários, manter o travamento dos pedais de freio, evitando a perda de controle e alguma frenagem mais brusca, onde o pé possa escapar de um dos dois pedais de freio das máquinas agrícolas. Em descidas, utilizar o freio motor em conjunto com o freio do trator, da máquina. Não trocar de marcha durante as descidas. Durante as subidas, onde vamos tracionar algo também, evitar a troca de marcha. Evitar transportar pessoas sobre paralamas das máquinas, das carretinhas agrícolas. E também, se possível, transitar afastado dos barrancos. E por último, e não menos importante, o fator humano, onde além do treinamento, nós devemos observar o número de horas que o operador está operando a máquina, pois o aumento da fadiga aumenta exponencialmente a possibilidade do mesmo perder a atenção e vir a sofrer algum acidente. E sabemos que em épocas de colheita, em épocas de plantio, normalmente os operadores trabalham o máximo de tempo possível sobre a máquina. Então recomendamos também um intervalo para que o mesmo possa descansar. Em caso de emergência, sempre lembre do Corpo de Bombeiros e ligue 193. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. Para fechar a edição de hoje do Agro, vamos reprisar uma matéria da coluna Meu Bicho do RBV Notícias. Você sabia, Priscila, que existe uma forma correta de alimentar nossos cãezinhos, nossos gatos, inclusive diferença de ração para a ração? Afinal, são vários os tipos de rações disponíveis no mercado pet. Cuidar da alimentação dos pets é fundamental para a saúde e o bem-estar do seu animalzinho. O alimento mais recomendado é a ração, que contém todos os nutrientes que o seu amiguinho precisa para ter uma alimentação balanceada. Mas você sabe qual é a melhor ração para o seu pet? Vem comigo que nós vamos descobrir. Um cão de porte pequeno precisa de uma quantidade de nutrientes diferente de um cão de porte médio ou grande. Cães filhotes e cães adultos também se diferenciam na questão da necessidade nutricional. Em relação aos gatos, as rações contribuem diretamente para a saúde do animal, ajudando na aquisição de pelos macios e prevenção de problemas urinários na velhice. E por isso, é importante estar atento na hora de escolher o melhor alimento. O proprietário de uma loja de suprimentos para animais de estimação em Videira, Taviano Dalgali, explica a diferença entre os tipos de ração indicadas para cães e gatos. As rações são a melhor opção de alimento para animais, pois são balanceadas de acordo com o que o animalzinho precisa. Existem rações para filhotes, existem rações medicamentosas para aquele cãozinho que tem algum problema de saúde, existem rações de raça específicas, onde desenvolve melhor a raça. E cada ração, ela é feita de acordo com a necessidade do seu animal. Então, o tamanho do grão que existe de acordo com a mordedura do animal, de acordo com a dentição. A ração também, lembrando, que serve para retirar o tártaro do dente. Então, todo tipo de ração, ela tem uma funcionalidade. Automaticamente, rações de raça vai desenvolver melhor a raça. Ração medicamentosa vai fazer com que o seu animalzinho tenha uma cura melhor da doença. Mas não precisa gastar tanto para ter um animal bonito, saudável. Existem vários tipos de rações no mercado. Existem orgânicas também, existem rações prêmio especial e todas as rações cães e gatos. E lembre-se, conte sempre com a ajuda de profissionais para fazer a sua escolha. Para o RBV Notícias, Juliana Gomes. Pessoal, fechamos aqui mais uma edição do RBV Agro. Bom fim de semana e boas eleições. E Ramon, obrigada pela companhia. Eu é que agradeço pela sua companhia e também de quem está nos acompanhando pelo rádio e também pela internet. Agradeço muito pela oportunidade de ter a experiência de ser Murilo por um dia, mas brincadeiras à parte, é sempre muito bom trabalhar com todos os colegas da RBV Rádio. Um abraço, segunda-feira eu tô aqui com vocês a partir do meio-dia no RBV Notícias. Até lá! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.